Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. E esta noite, mais uma vez, como sempre, nós temos uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nesta noite eu tenho certeza de que Deus vai falar poderosamente na tua vida. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de convidar a você a chamar os seus familiares, a reunir todos os seus familiares, para nós estarmos preparando o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Já já estamos de volta. Teu nome é sobre todo nome, todo joelho se dobrará diante de ti. Jesus, teu nome é sobre todo nome, toda língua confessará que tu és o Senhor. Tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, a expressão exata da glória de Deus. Jesus, tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, domina sobre o universo, Rei das nações, meu Jesus. Jesus, mistério oculto dos séculos e das gerações, manifestado aos seus santos. Jesus, em ti estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, a expressão exata
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo 17 em diante, que diz assim: o tema desta noite é o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Essa passagem, meus irmãos, do versículo 17 ao versículo 24, fala de um diálogo entre o jovem rico e Jesus. Vamos orar para que Deus fale conosco nesta noite. Eu tenho certeza que Ele não vai deixar você sem resposta. Amém? Levanta suas mãos para os céus e vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus Supremo, nós te exaltamos, Senhor, porque podemos ter acesso a Ti em todos os momentos da nossa vida. E sabemos, meu Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Meu Deus, clamamos a Ti em nome de Jesus. Fale conosco, fale com este irmão, com esta irmã que está ouvindo a Tua palavra, com esse visitante, se por acaso estiver ouvindo também essa palavra, Senhor, que o Senhor possa tocar em cada coração nesta noite, resplandecendo a Tua glória, a Tua unção sobre as nossas vidas, nos dando sabedoria e entendimento, Senhor, para saber que essa palavra vem do Teu trono para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa passagem, ela fala de um encontro de Jesus com este jovem. Amado, sempre que Jesus estava em alguma cidade, ou estava caminhando em algum bairro daquelas vilas ali, muitas vezes ele sabia que pessoas iriam se achegar até a ele, porque ele conhecia o coração de todos aqueles que chegavam até Jesus. Jesus conhece a nossa intimidade, Ele conhece o nosso nome, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração também. Com esse jovem não foi diferente também. A Bíblia fala que esse jovem, ele correu para ele, olha o que diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus estava caminhando, de repente ele foi interceptado por esse homem que achava que estava tudo certo na vida dele. Ele achava que não faltava mais nada, mas ele precisava tirar dúvida o que é mais que ele precisava de fazer para herdar a salvação, para viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Meus irmãos, o interessante dessa passagem é que esse homem, ele conseguiu ali se ajoelhar na frente de Jesus
e perguntar para Jesus assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, já conhecendo o coração daquele homem, ele diz assim: por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então já começou a tratar com aquele jovem ali, para que ele entendesse que ele dependeria do Senhor Jesus, dependeria de Deus para a salvação eterna, mas que ele não sabia que o coração dele já estava sendo sondado. E Jesus falou para ele assim: tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. E olha o que esse jovem respondeu para ele. Ele, porém, versículo 20, respondeu-lhe e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele falou: bom, a minha salvação está garantida, eu só vim confirmar com Jesus para me ter a vida eterna. Mas mal sabia ele que Jesus, que sonda os nossos corações, tocou em algo exatamente que ele desconhecia na intimidade dele com Deus. Ele era uma pessoa honesta, uma pessoa justa aqui na terra para os homens, mas tinha algo que ele estava em falta com Deus, algo que ele precisava ser tratado nesta área para que ele tivesse a vida eterna. E Jesus, então, continuando ali aquele diálogo para ele, mas a Bíblia fala que Jesus, olhando para ele, o amor, com todo aquele amor que ele tem, ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Pronto, desmontou aquele homem. Todo aquele tipo de pensamento que ele tinha caiu por terra. Porque uma coisa, amados, que nós precisamos de entender: quando Jesus vier buscar a igreja, ou nós formos para ele, antes dele buscar a igreja, todos os bens materiais, todas as coisas materiais aqui da terra vão ficar aqui. Nós não vamos levar nada para o céu na eternidade com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro as coisas que são do alto, buscar as coisas espirituais, porque elas são eternas. E quando Jesus falou isso para aquele jovem, a Bíblia fala, meus amados, no versículo 22, mas ele, contrariado com essas palavras, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Quando Jesus disse para aquele homem, para que ele vendesse tudo e desse aos pobres e seguisse Jesus, na realidade, meus irmãos, Jesus não estava falando com ele ali para ele vender, ficar sem nada e estar distribuindo tudo para os outros para seguir Jesus. Não. O que Jesus estava falando para ele é que ele precisava se desagarrar daquelas coisas materiais, sabendo que a salvação dele não estaria ali simplesmente por causa daqueles bens que eles possuem, por causa daqueles bens que eles tinham, não era a segurança para a vida eterna dele. Quando Jesus disse para ele, no versículo 19, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, ele estava falando não somente para aquele jovem, mas para todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Era um mandamento do Senhor. Porque a Bíblia fala que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Ou seja, essas coisas materiais, não adianta nós ficarmos nos apegando a ela, porque o dia que nós deixarmos esse corpo, esse tabernáculo, nós simplesmente, meus amados, vamos deixar tudo para trás. Nós não vamos usufruir disso onde nós vamos morar com o Senhor. Nós vamos ter muito mais do que nós temos aqui, mas espiritualmente.
Nós vamos, segundo a Bíblia diz, nós vamos morar nas mansões celestiais, onde o Senhor está preparando para cada um de nós. Quando Jesus falou para aquele homem, para aquele jovem, Jesus estava testando o coração dele. E ali caiu por terra, então, tudo aquilo que ele pensava a favor dele, que ele não precisava de fazer mais nada. Isso nos leva, meus amados, a começarmos a avaliar as bênçãos que Deus tem dado para nós aqui na terra. Aquilo que nós temos conquistado pela graça de Deus, as coisas materiais, tudo aquilo que Deus dá para você, carro, casa, família, tudo isso, nós não vamos levar. Mas é necessário que nós tenhamos, meus amados, um amor por Deus maior do que tudo isso que nós temos aqui. O próprio Jesus disse que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seus irmãos mais do que a mim, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Dá a entender assim uma parte, materialmente falando, o egoísmo de Jesus, mas na realidade não. É porque é Deus quem nos dá todas essas bênçãos que nós conquistamos aqui na terra. Ele nos dá saúde. Uma pessoa doente não consegue conquistar nada, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conquistar nada. Mas Deus nos dá saúde, nos dá inteligência para nós conquistarmos, nos dá sabedoria. O próprio Senhor diz que aqueles que têm falta de sabedoria, peça a Deus que Ele lhes dá a todos livremente. Então tudo aquilo que Ele dá para nós devemos sim sermos gratos a Ele pela conquista que Ele permitiu que nós conquistássemos aqui na terra. Mas sabendo que Ele é Deus, que Ele é o provedor das nossas vidas. Quando Jesus disse que nós não somos dignos dele se nós amarmos mais os nossos familiares, o que ele estava querendo dizer é que ele quer ser conosco e com os nossos familiares. Que o que ele pode fazer por nós, os nossos familiares não podem fazer. A salvação, ela vem do Senhor Jesus. A esposa, os filhos, o marido, nada pode salvar, a não ser o Senhor Jesus. As coisas materiais, nós não conseguimos conquistar comprando a nossa salvação. Então, meus amados, é importante nós pensarmos nesse lado. Jesus Cristo, Ele sempre tem uma palavra de conforto para nossas vidas. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Diz assim, Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele sonda o nosso coração. E também diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não adianta sair distribuindo dinheiro, sair distribuindo cestas básicas, sair distribuindo aí coisas materiais para as pessoas, como algumas filosofias de vida, alguns ensinos propagam, se nós não temos intimidade com o Senhor Jesus. Se nós não temos a salvação em Senhor Jesus. Porque não é por obras que nós vamos ser salvos, é pela fé. Aqui a própria palavra do Senhor diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós temos de crer e agir conforme as determinações do Senhor Jesus para nós sermos salvos. Crer que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso libertador, é o nosso Salvador. Mas nós não precisamos de fazer coisas mirabolantes para nós sermos salvos. Basta nós confiarmos e obedecer a palavra de Deus. Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas,
O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós e passa a nos dirigir de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos nos corrigindo gradativamente. Aí nós vamos descobrir entre o certo e o errado e vamos procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor vai nos ensinar. A palavra de Deus diz no Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Aquele jovem, ele estava aparentemente seguro financeiramente porque ele era dono de várias propriedades. E quando Jesus falou para ele vender e seguir, Jesus não queria que ele perdesse tudo aquilo. Mas Jesus queria que ele tivesse assim o conhecimento da palavra de Deus e se desprendesse a mente dele das coisas materiais e estivesse com a mente dele ligada do trono de Deus, nos ensinos do Senhor Jesus. Porque muitas vezes as pessoas, quando o próprio Senhor Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse aqui no versículo, meus amados, 25, ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus é contra os ricos? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. A Bíblia nos fala: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós precisamos, queremos, almejamos sermos ricos. Quem? Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer ser um flagelado aí, uma pessoa que esteja sempre dependendo dos outros. Pelo contrário, ele quer conquistar bens, é um direito dele. Porque a própria palavra do Senhor diz que se quiseres ouvir, comereis o melhor desta terra, não somente comer, mas também usufruir de tudo aquilo que Deus deu para nós. Mas só que ele diz aqui, no versículo 26, ele diz assim: e eles se admiraram, ainda mais dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus respondeu para ele assim, no versículo 24, no versículo 24, ele diz assim: os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhe diz: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É aqueles que confiam nos bens materiais. Eu posso, eu conquisto, eu faço, eu desfaço, e isto não agrada ao coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é nós termos um coração quebrantado, um espírito puro, voltado primeiro para as coisas de Deus, ter amor no nosso coração. Claro, nós não vamos sair distribuindo os bens que o Senhor deu para nós, não. Mas se o Senhor tocar no nosso coração e nós sentirmos em ajudar alguém de uma maneira material, por que não? Mas vamos sem interesse de ter algo em troca. Sem interesse, meus amados, de estar, então agora estou salvo porque eu simplesmente ajudei os outros. Não, o Senhor não quer isso de nós. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, diz assim: não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Muitas pessoas falam: eu conquistei isso, não vou dar para ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não preciso de Deus. Se eu adoecer, eu vou no médico, o médico me cura e acabou, eu tenho dinheiro porque eu quero, eu faço o que eu quero. Mas a Bíblia nos dá um alerta assim: loucos, se pedirem a tua alma hoje, o que é que você tem para oferecer? Por isso, que quando Jesus veio aqui, ele veio para nos salvar, para trazer o Evangelho. Ele veio para curar os nossos pecados, curar as nossas feridas. Porque a palavra do Senhor disse que nós estávamos como ovelhas que não tínhamos pastores. Mas ele veio aqui exatamente, meus irmãos, para impedir que nós fôssemos para o inferno, vivêssemos a nossa eternidade sem Deus. Jesus, ele nasceu aqui numa família pobre, ele viveu
com uma família simples também. E, meus amados, ele teve uma vida simples. Mas ele era milionário, arquimilionário. Porque ele tinha algo maravilhoso, fantástico. Ele era o Filho de Deus. Jesus poderia transformar a pedra em pão, como o diabo queria que ele fizesse. Ele poderia, meus amados, fazer o que ele bem entendesse, porque Deus iria honrá-lo. Mas não, ele estava como homem, viveu humildemente aqui. Se Jesus fosse, amados, assim, almejasse propriedades, ele teria aceitado ali, quando Satanás ofereceu para ele todos os reinos do mundo, se Jesus se curvasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus disse para Satanás: arreta-te de mim, afasta-te de mim, que a adoração é só para Deus, é o único digno de ser adorado. Então, muitas vezes, as pessoas adoram as coisas materiais, compram um carro, meu Deus, e aquele carro, então, passa a ser o Deus daquela pessoa. O emprego, muitas vezes o emprego assim de mais desejável, passa a ser aquilo, sabe, o patrimônio maior que ele tem. E muitas vezes ele esquece que não existe nada no mundo que não acontece que não seja com a vontade permissiva de Deus. Então, devemos sermos gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não nos apegarmos às coisas, mas nos apegarmos ao Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, ter o dinheiro como Deus dessa pessoa. Meus irmãos, todos nós precisamos do dinheiro. O dinheiro compra alimentos. O dinheiro, ele ajuda a nós conquistarmos coisas materiais. Claro que sim. Todos nós almejamos e necessitamos do dinheiro. Mas, amado, nós necessitamos muito mais, antes do dinheiro, a nossa salvação. A saúde do nosso corpo físico. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a Bíblia fala, porque muitas pessoas naquela época e nos dias de hoje também, eles têm um amor ao dinheiro como se fosse o Deus dele. Quando Jesus disse que é difícil o rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é porque as pessoas acham que não precisam de Jesus, que eles conseguem fazer tudo o que eles querem aqui. Mas a história nos mostra diferente. Nos mostra as pessoas ricas, muito endinheiradas, famosas, morrendo como toda pessoa, como outra qualquer pessoa. Porque quando chega a hora, meus irmãos, se não tiver Jesus como Senhor, Salvador da vida deles, se não tiver o nome escrito no livro da vida, de nada adianta aquelas riquezas. E quando chega a hora, por melhor que seja o médico, melhor que seja o hospital, se ele chegou a hora dele ali, não adianta o dinheiro que ele tem, não adianta a fortuna que ele tem em troca da vida dele. Porque a própria palavra do Senhor nos diz: loucos, se alguém te pedir a tua alma, o que é que você tem para oferecer? Então nós devemos sim estarmos constantemente ligados no Senhor. A Bíblia fala, Lucas capítulo 12, versículo 22, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O Senhor Jesus, Ele sustenta as nossas vidas. Deus, irmãos, que é o próprio Jesus, Ele quem nos dá o sustento, Ele nos dá saúde, Ele nos dá ousadia, Ele nos dá tudo para nós fazermos. Mas primeiro nós temos de orar, nós temos que ter comunhão com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Sem isso nós não conseguimos nada. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, porque não podemos. Jesus veio para salvar a humanidade,
para reconciliar os homens com Deus novamente, porque tinha quebrado esse elo de ligação entre o homem e Deus. Nós conhecemos a história. Desde o jardim do Éden, quando Deus falou ali para a serpente, que ele ia trazer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, esta mensagem, ela vem para o meu coração, ela vem para o teu coração. Ao invés de ficar alisando o carro, ao invés de ficar procurando coisas materiais, vamos procurar mais orar, falar com Deus. Reservar aquele tempo que nós temos para colocar o nosso joelho no chão, para ter mais intimidade com o Senhor, ler a Bíblia Sagrada, estarmos orando, falando com o Pai, sendo grato a Ele, exaltando e glorificando o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Está prestes a vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de ter intimidade com o Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração? Está no Senhor? Está nas coisas que são do alto? Ou estão nas coisas aqui da terra? Claro, nós precisamos estarmos atentos às coisas aqui na terra, porque nós moramos na terra. Mas nós precisamos estar espiritualmente ligados com Deus. Precisamos estarmos constantemente com a nossa mente dando glórias a Deus, exaltando o nome do Senhor, sendo grato a Ele, não esquecendo de que até o ar que nós respiramos foi Deus que deu. Na hora que você vai se alimentar, agradeça a Deus pelo alimento, agradeça a Deus pelo café da manhã, pela roupa que você veste, pela cama que você dorme. Quantas pessoas não têm isso hoje? E você tem. Glória a Deus por isso. É dom de Deus. Deus escolheu você para ser vitorioso. Onde está o teu coração? O teu coração está mais pendendo para o lado do Senhor ou mais pendendo para as coisas materiais? Nós precisamos usufruir das coisas materiais, mas jamais menosprezar, jamais esquecer que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Até para aquele jovem que saiu triste. Eu sei que depois que ele saiu ali, ele falou, quer dizer que tudo isso que eu fiz ainda faltava, não estava completo? Quer dizer que tudo isso que eu tenho não vai me levar à salvação? Eu tenho certeza, meus irmãos, que ele passou a ter um novo raciocínio da vida dele. E acredito que ele deva, então, ter mudado aquele comportamento dele. Mas o que ele fez com a propriedade dele? Nós não sabemos. Deus não quer que você venda o que você tem para segui-lo. Não, você já segue. O que o Senhor está dizendo é que para você valorize mais a Ele, mais o Evangelho, mais a sua salvação e dos seus familiares, do que as coisas materiais. Essas coisas vão passar. As coisas vão se dissipar com o tempo. Mas o Espírito não morre e esse vai estar com o Senhor. Nós teremos a nossa vida eterna com o Senhor Jesus. E nós vamos ver como verdadeiramente Ele é. Vamos poder ter a oportunidade de conversar com Ele face a face. Amém? A Bíblia fala, Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ser escravo das riquezas, ser escravo do trabalho. Há pessoas que falam assim, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de orar,
Até a hora do almoço, quantas vezes eu já vi no trabalho, eu estava almoçando, naquele restaurante ali, pessoas com celular ali almoçando, tratando de negócios e serviços, porque não tinham tempo nem para almoçar tranquilamente. E muitos daqueles, quando chegavam em casa também, ao invés de se desligar da empresa, dos negócios, continuavam tratando daqueles negócios e a família ficava em escanteio. Será que essa pessoa tinha tempo para Deus? Eu acredito que não. Porque se não tinha tempo para a família que ele estava vendo, como é que ele teria tempo para o Senhor que ele não vê? O próprio Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esses somos nós. Os discípulos estavam andando com Jesus. Mas nós, irmãos, nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós tivemos a nossa vida transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós cremos. Nós sabemos que nós estamos salvos, mas tem muitas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, não porque simplesmente não conhecem, é porque não querem, não têm tempo para o Senhor. Isso muitas vezes pode fazer deles um Deus, Deus do trabalho, Deus das riquezas. E o próprio Senhor Jesus diz aqui que nós devemos escolher um só como Deus da nossa vida. Devemos sim usufruir das bênçãos que Deus tem preparado para nós, mas não podemos servir a Deus e as riquezas. Quando nós servimos as riquezas, nós nos distanciamos do Senhor. Nós perdemos a intimidade que nós temos com o Senhor. O cristão, quando ele conquista as bênçãos que Deus deu para ele, dentro dos ensinos da palavra de Deus, ele tem aquele tempo para orar, aquele tempo para buscar, aquele tempo de comunhão com Deus, de estar assim agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Eclesiastes diz isso: há tempo para todas as coisas. Então nós devemos sim ter o nosso tempo para cuidar das nossas coisas materiais, do nosso trabalho. Devemos ser o melhor funcionário, devemos ser o melhor patrão, devemos ser o melhor proprietário, devemos fazer da melhor maneira possível aquilo que nos foi designado para fazer. Mas também devemos estarmos em sintonia com o Senhor, porque Deus revela aquilo que está oculto. E quando nós servimos a Deus, Ele nos mostra a intimidade dEle. Ele nos revela coisas que muitas vezes nós não sabemos que vai nos acontecer no dia de amanhã. Mas o Senhor sabe. Ele conhece o nosso amanhã. Aquele jovem ficou triste, porque até então ele estava servindo ao Deus da riqueza. Era bonzinho. Bonzinho não entra no reino de Deus. O que entra no reino de Deus é a fé. É preciso ser bom também, claro. Mas não é só ser bonzinho, não. Bonzinho para os outros. Isso não. O próprio Jesus disse para ele: por que me chamas de bom mestre? Ele diz aqui: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus já começou a tratar no coração daquele jovem ali, que talvez ele era uma pessoa bem comunicativa, tinha intimidade com as pessoas. A Bíblia não fala que tipo de comércio que ele tinha, que tipo de propriedades. Às vezes era uma pessoa agradável de se lidar para ele, mas faltava-lhe a salvação. O Senhor, Ele quer, meus irmãos, que nós servimos a Ele e que nós venhamos usufruir das bênçãos que Ele tem preparado para nós aqui na terra. Não nos distanciar do Senhor e só procurá-lo quando nós estamos necessitados. Não! Todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós, sem fé, nós não nos aproximamos, não agradamos a Deus.
Nós precisamos crer que Ele é o nosso galardoador, ou seja, o nosso compensador daquilo que nós buscamos. Daquilo que nós buscamos e sabendo que Ele vai nos suprir não somente as nossas necessidades, mas vai ouvir a nossa oração. Amados, essa mensagem desta noite, ela não veio falar para você jogar fora, para você distribuir os bens que você tem. Não! Ela veio para você valorizar mais o Senhor, que colocou tudo isso na sua mão. Agradecer mais o Senhor por aquilo primeiro que Ele é, depois por aquilo que Ele faz na tua vida. O maior presente, o maior prêmio que nós temos na nossa vida é a nossa salvação. Esse, meus amados, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. A Bíblia fala, cuide para que ninguém roube a tua coroa. Não vamos permitir que as coisas materiais, não vamos permitir, meus irmãos, que as coisas do mundo venham nos afastar das coisas espirituais. Esse é o momento que estamos passando nesses dias, que é uma oportunidade que o Senhor Jesus nos dá cada vez mais de nos aproximarmos dEle. Vamos aproximar. Vamos sermos gratos a Ele, vamos exaltar e glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Essa passagem desse jovem rico nos leva a meditarmos qual intimidade nós temos com o Senhor. O que é que nós precisamos mais de confiar nas promessas do Senhor? O que nós precisamos agir? Oração, quer dizer, orar e ter ação. Não adianta só nós orarmos, nós precisamos ter ação também. Esse jovem é um exemplo, meus amados, para aquelas pessoas que se apegam a muitas coisas materiais. Mas o que nós precisamos nos apegar mesmo é ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja. Lá no livro de Apocalipse, no final, a palavra do Senhor diz, ora vem, Senhor Jesus. E nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Então nós temos que estarmos preparados todos os dias como aquelas 5 virgens prudentes, esperando o noivo chegar. Para que nós possamos subir com Ele, encontrar com Ele nos céus, para morarmos com Ele na eternidade. Amém, meus irmãos? Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Amém? Essa mensagem desta noite, eu tenho certeza que falou no teu coração, porque fala no meu também. Quando nós ministramos a palavra, primeiro o Senhor fala conosco e depois Ele fala para a igreja. Eu quero dizer para você uma coisa, exerça a sua fé, pratique a sua fé, busque cada vez mais o Senhor, busque cada vez mais ter intimidade com o Senhor, e você vai ver como a sua vida vai se transformar. Jesus, Ele não é somente o nosso Salvador, Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Ele sempre tem uma resposta para as nossas perguntas. Amém? Estamos chegando ao final de mais esta mensagem e eu tenho certeza que a sua vida foi transformada pelo Espírito de Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Gostaria que você levantasse suas mãos para os céus, fechasse os teus olhos e clamasse ao Senhor, colocando diante dele a sua necessidade. Às vezes você está precisando de um milagre material, espiritual, financeiro, nós não sabemos, mas você sabe, o Senhor sabe. Peça a Ele que Ele vai fazer por você. Ele não vai deixar você sem resposta. Assim como aquele jovem que achava que estava tudo perfeito, Jesus falou para ele, falta-te uma coisa. Amém? Quem sabe está faltando alguma coisa para você nesta noite? Vamos clamar a Deus. Levante as suas mãos. Pai querido, Deus amado, nós queremos, meu Deus, te agradecer no nome de Jesus, por mais esta noite de bênçãos e vitória, a qual o Senhor Deus abriu o nosso entendimento, que devemos valorizar mais as coisas espirituais do que as materiais, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre esse teu filho, sobre esta tua filha, Senhor.
que acabou de ouvir esta mensagem que tocou profundamente no coração dele. Renova, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança nas tuas promessas, Senhor. Que teu Espírito Santo venha nos guiar, que a tua palavra, Senhor, venha nos dar cada vez mais sabedoria para entendermos, Senhor Deus, a praticar a tua palavra, Senhor. A entendermos, Senhor Deus, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Abençoe a vida deste irmão, desta irmã, desta casa, desse comércio, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus por mais esta noite de bênçãos para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você foi abençoado? Eu fui abençoado. Tenho certeza que você também foi abençoado. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até a próxima mensagem, no nome de Jesus. Amém?